Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos encerrar as provas da existência de Deus. Eu acho que seria oportuno eu mais uma vez tratar alguns detalhes da terceira via, que eu sei um certo grau de complexidade existente na terceira via, e logo em seguida vamos para a quarta e a quinta, que em geral são mais fáceis. Em geral, nem sempre. Mas vamos lá. A terceira via, nós falamos do necessário e do contingente. Resumidamente, ela tem dois grandes polos. O primeiro polo é aquele em que nós podemos dizer o seguinte: é impossível que todo o universo, que toda a realidade seja contingente. Esse é o primeiro ponto, primeiro grande núcleo. O segundo é aquele que diz que tudo que é necessário retira sua necessidade de outro. Então, dois grandes pontos. O primeiro é impossível que tudo no mundo seja contingente. E o segundo polo é que tudo que recebe sua necessidade recebe de outro. Tudo que é necessário recebe sua necessidade de outro. Esses dois polos são essenciais, porque a conclusão desses dois polos o primeiro diz, existe algo necessário, e o de baixo diz que o necessário não pode ir para o infinito, logo tem um necessário que não depende de nada, e esse é Deus. Então são dois grandes polos. A alma, para entender esse argumento, é entender esses dois polos. O primeiro deles foi que eu tentei mostrar para vocês, que era impossível que toda a realidade fosse contingente. Como é que eu fiz isso? Eu falei para vocês que dentro de cada um de nós, de cada coisa aqui presente, existe um princípio de realidade. Que princípio de realidade é esse? É o ato de ser. É o ato de realmente existir. Não só existir, que existir pode gerar contradição, mas para entender, aquilo que distingue esta mesa do gato Félix. Alguém já viu o gato Félix? Aquele personagem é bonitinho, ele tem uma maletinha simpática, só que aquele gato não existe. Ou pensa no Mickey, que é um rato, que fala, que tem cachorro, que é milionário, mas que ao final também não existe. Então você imagina, o Mickey é mais famoso do que essa caneta. É assim? Só que essa caneta tem uma vantagem enorme em relação ao Mickey. A caneta existe e aquele rato falante não existe. E o que tem dentro dessa caneta que não tem naquele rato falante? O ato de ser. Um princípio que dá realidade para as coisas, que faz com que as coisas sejam mais do que mera imaginação. E isso daí eu chamei de ato de ser. Não eu, né? São Tomás, mas é só para poder entender uma maneira, uma imagem de entender o ato de ser. O princípio que faz uma coisa ser real. Eu disse o seguinte, olha, se o ato de ser até que é participação, mas se a realidade for contingente, significa que ela pode ser, ela pode não ser. Ela teria sido gerada em algum momento, toda a realidade. Só que isso não é possível. Por quê? Se a realidade, se você, por exemplo, vai tirando as coisas, tirando a realidade das coisas, não sobra nada. Lembra como é que nós fazíamos para poder saber se uma coisa é contingente ou necessário? É simples. Se uma coisa teve princípio, ela é contingente. Se nasceu,
é contingente. Se pode morrer, pode ser destruído, é contingente. Tudo que pode ser gerado e destruído é contingente. O ser humano é gerado, então ele é contingente. Eu, por exemplo, sou contingente. A realidade não é uma contradição à minha não existência, porque eu nasci, vou morrer, continuo eternamente, né? Mas eu nasci, eu tenho um ponto de início. O meu início e o início da realidade inteira não coincidem. Entende? Então aí, por isso que eu sou contingente. Todos nós somos contingentes. Pode ser, pode não ser. A realidade inteira não pode ser contingente. E por quê? Ora, porque se eu disser que a realidade nasceu, eu estou dizendo que em algum momento ela nunca foi. Se em algum momento houve um nascimento da realidade, quer dizer que antes desse momento ela não foi. E o que existe fora da realidade? Nada. Nada. Fora do real não tem nada. Se eu tiro a realidade das coisas, sobra o nada. Nem a imaginação sobra. Sobra o nada. Então eu não posso falar que a realidade nasceu. Tudo bem? A realidade não pode nascer. Não pode ter o real nasceu a partir daqui. Não estou falando do universo, estou falando do real, que é mais sério do que o universo. Eu não posso falar o real começou aqui, porque se eu falar que o real começou aqui, você vai ter que dizer o que tinha antes. E o que tinha antes é o nada, então não faz sentido. Porque para sair do nada e ir para o ser, teria que ter algum princípio, teria que ter alguma coisa. Então, o real não pode nascer. O real não pode morrer. Porque se o real morrer, o que vem depois é o nada também. E o nada é. Daí você tem o real não nasce, o real não morre. Então, ele tem que ser necessário. Mas não é qualquer real que é necessário. Eu sou real, né? Mas não sou necessário, eu sou contingente. Então deve ter algum real mesmo, que é necessário, absolutamente necessário, e que não seja gerado por nada, nem por ninguém. E isso a gente chama Deus. Esse é o polo. E o segundo polo é: tudo aquilo que é necessário recebe a sua necessidade por outro. De onde é que vem essa ideia? É o seguinte: quando um cientista, um filósofo, um pensador, qualquer coisa, diz que é necessário que chova amanhã, é necessário que aqui necessite de tantos megabytes para poder funcionar a luz, essas necessidades dependem de uma relação de causalidade. Quando você fala, olha, necessariamente, se você empurrar sua mãe no 12º andar, ela vai morrer. Da onde que vem essa necessidade? Da relação de causalidade entre um ser humano no alto do prédio se espatifando no chão. Tem uma relação de causalidade. A gravidade vai puxar a pessoa para baixo. Então, essa afirmação é necessário o quê? Retira o valor de necessidade. Não é contingente. Se eu empurrar uma pessoa no 12º andar, ela vai cair, e não é contingente. Pode ser que ela caia, pode ser que ela não caia. Ela vai cair. Essa necessidade vem da onde? Das relações de causalidade entre as coisas. Quando um cientista fala, é necessário, necessariamente, isso está pautado e assentado em relações de causalidade. Especificamente de causalidade eficiente, por exemplo. Só que nós vimos que as relações de causalidade eficiente, elas vão se remetendo sempre a uma causa primeira, como nós falamos. Vocês lembram? Uma causa chama a outra. Lembra do exemplo que eu falei? Botei ali atrás uma arapuca.
Mas para poder ter, tem que ter parede. Para ter parede, tem que ter o prédio. Para ter o prédio, tem que ter o engenheiro que projetou. Para ter o engenheiro, tem que existir a ciência funcionando. Esse para quê, o que é isso? É necessário o quê, é necessário o quê, é necessário o quê? E da onde eu tirei as necessidades? Da relação de causalidade. Só que a causalidade, ela vai até a causa incausada. Então, o necessário, a mesma coisa. É necessário o quê? É necessário o quê? É necessário o quê? Até que você chega onde? No necessário absoluto, que sustenta todas as necessidades, do mesmo jeito que ele sustenta todas as causalidades, todas as relações de causa e efeito. Alguém entendeu o que eu falei agora? Ficou mais fácil do que da última vez? Não sei se ficou mais fácil, se não, espero que sim. Então lembra do exemplo lá. Eu fui lá, Garapuca, parede, prédio, projeto, mundo funcionando normalmente. E o mundo funcionando normalmente tem uma relação de causalidade, até você chegar numa causalidade última, que é Deus. Essa causalidade última é o necessário. Porque a última necessidade que sustenta todas as outras necessidades que nós encontramos é o necessário absoluto, que nós chamamos Deus. E por isso que é tão bonito, porque toda vez que alguém fala é necessário tal coisa, se você começar a perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Você vai chegar em Deus. E é por isso que eu repito a máxima de sempre. Qual é a máxima de sempre? Se a pessoa fala, por que se escondeu tão bem? Porque procurou tão mal. É assim que eu respondo, por que procurou tão mal? Se você olha com observação, é necessário o quê? Até você atingir o primeiro, que é Deus. Essa é a terceira via, a via das necessidades. E eu gostaria que ninguém esquecesse o que é uma via. Uma via, um afluente no meio do rio da realidade que te leva para a fonte. Então, o motor, o movimento, a causalidade do movimento, as necessidades dentro das relações de causalidade. Olha que coisa interessante. Eu vi um movimento chamado motor. O motor falou, tem várias causas eficientes em torno. E depois ele falou, mas a causa gera necessidades. O movimento, a causa, a necessidade estão te levando para Deus. E agora vamos para mais uma coisa, que é a beleza. Mas a beleza, que é o quarto grau, nós vamos ler aqui o que fala o Santo Tomás, e vamos fazer objeções. Claro, porque nós somos hereges. Brincadeira. Então, vamos ler aqui a quarta via simpaticamente, e não tão simpaticamente assim. A quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. São Tomás fala que as coisas existem em graus. Encontra-se nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre. É verdade isso? Você encontra nas coisas uma maior e um menor, o mais ou menos? Você fala, claro, gente, tem coisas que são melhores e coisas que são piores, né? Pode comparar grau. Uma coisa é uma barra de chocolate, outra coisa são duas, brincadeira. Uma coisa é uma barra de chocolate, outra coisa é um casamento, né? São bens, mas são distintos, têm graus diferentes. Mas alguém poderia pensar que esse critério de bom e mal, ele é subjetivo demais. Porque tem coisa que você pode falar que é melhor e que a outra pessoa acha que é muito ruim. Eu posso chegar e falar, olha, eu acho que uma ópera wagneriana é um pouquinho melhor do que do que um funk. Alguém pode falar, isso é um gosto pessoal seu. Aí eu vou dizer, lamento. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte, alguém poderia falar que essa relação de bom e mal, que isso é relativo, e que por isso esse argumento não vale muito, porque cada um vai achar o que é melhor ou o que é pior, segundo um critério estranho.
Então eu gostaria de entender que bondade, maldade, falada em nível metafísico é outra coisa. Não tem o mesmo sentido. Tem um sentido, mas ela tem um critério que é metafísico também. E esse critério metafísico não depende de gosto. Quer dizer, depende de não ter má vontade, mas não depende de gosto. Qual é o critério de hierarquia? O critério de hierarquia é o quanto de ato que uma pessoa tem. Essa frase é complicada. De ato que um ser tem. Essa frase é complicada e precisamos meditar profundamente. O que quer dizer ato? Bom, eu já falei com vocês a diferença do ato e da potência, né? O ato, essa caneta está aqui em ato, concretamente, presente na minha frente. Mas ela está em potência para alguma coisa. Potência para estar no ponto mais baixo. Para sair do ponto mais alto, chegar ao ponto mais baixo, ela precisa que alguém lhe dê um pouco de ato no movimento. E quem dá o ato para essa caneta é a gravidade, não é isso? O princípio de que as coisas pesadas tendem a ir para o ponto mais baixo. E alguém deu um ato, deu uma presencialidade nova para aquilo. Um ato, uma coisa real. Só que o ato também costuma oferecer para nós um negócio chamado potência ativa. Tem uma diferença entre a potência passiva e a potência ativa. Potência passiva é a capacidade que você tem de receber coisas, de receber atos, de receber qualidade, de receber movimento, de receber coisas. Então eu, por exemplo, tenho potência passiva de alguém vir aqui e de me empurrar e me arrastar para fora dessa sala. Passivamente eu fui puxado. Mas eu tenho também a potência ativa de levantar daqui, ir até ali e abrir a porta. A potência ativa é a capacidade para realizar coisas, é a capacidade de dar ato para alguma coisa. E a potência passiva é a de receber coisas. Então todo ser humano tem potência passiva para o conhecimento. Eu estou falando que tem potência passiva para o conhecimento. Mas depois que você aprende, você começa a ter potência ativa para ensinar, para comunicar conhecimento. Então eu tenho potência passiva para receber coisas e tenho potência ativa para comunicar coisas. Na potência passiva eu recebo, na potência ativa eu comunico. E aqui tem um dado importante. A potência ativa está diretamente vinculada ao quanto de ato que eu tenho na minha constituição. Porque é do ato, também chamado perfeição, do ato, do princípio de perfeição, de onde vem o meu poder para fazer as coisas. O poder para realizar, o poder de realização, depende do quanto de coisa que eu tenho em ato. Na dúvida, pensa na relação do conhecimento. Eu tenho mais poder para ensinar, quanto mais conhecimento eu tenho em ato, dentro de mim. É claro que o conhecimento não é bem em ato, mas dá para entender. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu posso dar. Quanto mais ato eu tenho, mais eu posso oferecer para alguém. A potência ativa que um ser possui está diretamente vinculado ao quanto de ato que ele tem dentro dele. Ótimo. Então, esse ato é aquilo que chama perfeição. Mais perfeito é um ser. Um ser é tanto mais perfeito quanto mais ele pode oferecer e atualizar coisas. E sobre esse aspecto, sim, existe hierarquia dos seres. Vamos lembrar de novo do nosso grau? Mais baixo, seres inanimados. Tudo que está aqui em volta, mesa, ventilador, esse computador aqui, seres inanimados, coisas tratadas pelos físicos. Essas coisas possuem um certo grau de ato, tem uma certa potência ativa, né? Aquele ar-condicionado ali atrás, ele é tudo feito por seres inanimados. Não tem nenhum micróbio ali dentro, tem nenhuma... É tudo coisa inanimada, que não se move por si mesmo.
Mas aquilo tudo junto tem a potência ativa de gelar esta sala. Tem essa capacidade de fazer isso. Então, as coisas inanimadas, elas têm um certo grau de potência ativa. Só que tem uma característica, né? Toda a potência ativa delas depende de alguma coisa externa que deu empurrão. É você que aperta o botão, é o outro que liga na tomada, é um sensor que vê a temperatura do ambiente. Mas ele precisa... É uma potência ativa que não está completamente dentro dele. É uma consequência da potência ativa de outro. Todo mundo entende? E por isso os seres inanimados todos, eles são os menos perfeitos. Por mais complexo que seja um computador, né, ele ainda está entre os menos perfeitos, porque ele não tem consciência de si, porque ele não consegue se produzir por si mesmo, e ele é consequência de uma programação de outro ser e da junção de peças de outro ser. Então ele ainda está no nível mais baixo, que a potência ativa dele, no fim das contas, é uma consequência da potência ativa de outro. Está claro isso que eu estou querendo dizer? Os seres inanimados. Então eles são os menos perfeitos, eles são os que têm menos potência ativa, menos capacidade de gerar o ato para outro, conduzir o ato para alguma coisa. Aí tem o segundo nível, porque nós temos as plantas, e as plantas, elas têm já dentro delas um princípio de ato, que por um lado até vem de outra coisa, né? Mas elas já geram coisas que vêm de dentro delas. São os frutos, por exemplo, o crescimento. Dentro de uma árvore, você tem uma potência ativa, ela já realiza coisa, ela já cresce, se alimenta, gera fruto. Não é como uma pedra que se você deixar ali, ela fica. Se você deixa a árvore ali, ela já começa a fazer coisinhas. Então, ela já tem um nível de perfeição maior, porque ela já consegue comunicar mais ato. Ela consegue gerar um movimento que nasce do seu interior. Claro, com aquele, como eu falei, né? É um que move o outro, é um que move o outro. Mas ainda assim, o movimento já vem do interior. Já tem uma natureza que comunica o movimento para ela. Ela já tem mais ato do que a pedra. Já tem potência ativa maior do que a pedra. O animal também, porque além de fazer tudo que a planta faz, porque o animal cresce, o animal come. O animal faz tudo que a planta faz, respira. O animal faz tudo que a planta faz, mas além disso ele ainda anda. Então ele tem mais potência ativa ainda, que ele pode fazer mais do que a árvore. Ele anda, ele respira, ele tem sensorialidade, ele te lambe, você é um cachorrinho simpático. Exatamente, o animal, ele, além de fazer tudo que a árvore faz, ele faz mais ainda, e por isso ele tem o quê? Mais potência ativa. Se ele tem mais potência ativa, ele tem mais ato dentro dele. E o ser humano tem tudo, porque a gente faz tudo que a árvore faz, a gente faz tudo que o cachorro faz, e ainda faz uma coisa a mais ainda. A gente ainda pensa, a gente já tem consciência de si, ainda consegue transformar o mundo onde nós estamos. O cachorrinho não sabe fazer isso. Transformar assim, a gente consegue humanizar o nosso ambiente, fazer com que o ambiente se conforme a nós. E o cachorrinho não sabe fazer isso. Ele se conforma ao ambiente. Está com fome, come. Sede, bebe. Não tem comida, vou embora. Não vou pensar numa maneira de gerar comida num local e morar em outro porque é mais fresquinho. Não sabe fazer isso. Acabou a comida e vai embora. Então, olha que coisa, nós temos mais potência ativa, e é por isso que é mais perfeito, metafisicamente. Quando nós falamos que o ser humano é mais perfeito que os animais, não é uma coisa tipo, é porque o ser humano se acha, né? Porque se o animal, se fosse o cachorrinho, ele falaria que era ele que era o melhor. O macaquinho deve pensar a mesma coisa. Não é porque o ser humano se acha, porque você tem mais potência ativa, você tem potências maiores. Entende? Mais potência na hierarquia. Então, olha que coisa interessante. Tem de fato uma hierarquia com um critério objetivo, que não depende de falar eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. É mais e é menos. Não é isso. Tem uma hierarquia baseada na potência ativa.
que é, quanto mais ato um ser possui, mais potência ativa ele tem. E esse ato é o princípio de perfeição. Nós paramos no ser humano, que pensa, que faz tudo isso. Só que, então nós encontramos mais e menos, encontramos? Encontramos mais e menos, tá claro? Ótimo. Com um critério bem objetivo, o critério é o ato, que é aquele que dá potência ativa. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, então nós já entendemos o que São Tomás queria dizer. Encontra-se nas coisas algo mais ou menos bom. Mais ou menos bom, metafisicamente, bondade, verdade. Beleza, o pessoal brinca, mas bondade e verdade, seguramente, são coisas chamadas transcendentais. São coisas que se identificam com o ser. Então, o ser, a bondade e a verdade são a mesma coisa. Quando eu falo em ato, em perfeição, ser são sinônimos praticamente. Então, quem tem mais ato tem mais potência ativa. Quem tem mais ato é mais perfeito. Quem tem mais ato é o que tem a maior bondade. Mas não é bondade no sentido subjetivo, o que eu acho bom. É bondade no sentido de tem mais ato, tem mais capacidade de potência ativa, tem mais participação no ser. Tá claro? Não é bondade no sentido relativo. É por isso que o pessoal lê esse negócio aqui e acha que São Tomás está ficando doido. É porque não está ficando doido, é porque a bondade aqui não é no sentido social, é no sentido metafísico, ontológico. Não é de ser bonzinho. Não é de ser bonzinho, não é a bondade, porque é melhor o sorvete do que o pavê. Não é nisso. É a bondade ontológica, daquele que possui mais potência ativa, mais ato. E por isso participa do ser de maneira mais perfeita. Aí São Tomás fala, ora, mais e menos se dizem de coisas diversas, conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Agora, os metafísicos ficam felizes e ninguém entende nada. Olha só, a coisa é bem interessante. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo uma coisa muito simples, em linguagem metafísica, claro, porque é para ser geral. E se não é metafísica, ele fica só na imagem. O pessoal fala, não, mas ele não argumentou direito. Metafísico para ser geral. Olha só, eu falei mais e menos, não foi? Vocês aceitaram quando eu falei? Olha, esse tem mais potência ativa, tem mais capacidade. Mas vocês não repararam num detalhe? Para falar mais e menos, eu usei um critério. Usei um critério? O que foi o critério? Potência ativa, capacidade de ação, ato. Não foi isso que eu usei? Então, você sabe o que é mais e o que é menos a partir de um critério. É isso que ele está falando. Para falar mais e menos, para falar melhor, pior, bom, mal, você precisa de um critério. Para falar em bondade e maldade, tem que ter um critério. E o critério que eu usei para vocês foi o critério chamado ato. Aí eu pergunto, se o critério é o ato, o mais e o menos se dizem a partir do critério. O critério tem que possuir a perfeição inteira. Olha o que é isso. A pedra tem potência ativa? Tem, então ela tem ato. Ela tem um pouquinho do ato. Mas um animal, que tanto é pesado como a pedra, tem matéria, mas faz mais coisas, a árvore, por exemplo, que tanto é matéria, como faz uma coisa a mais, a árvore, ela tem mais ato. Mas é só uma parte do ato. Porque o ato, a perfeição, a potência ativa do mundo inteiro não está naquela árvore. Ela tem só um pouquinho. O animal também tem só um pouquinho da potência ativa do universo. Cada ser tem um pouquinho do ato, um pouquinho da potência ativa. Mas o universo inteiro não tem. Ninguém tem toda a potência ativa. O critério é a potência ativa. Está claro? O critério é o ato. Cada um tem um pouquinho do ato. Por isso que nós falamos que é uma participação no ser. Esse nome é muito importante, esse conceito é muito importante, não pode perder. Se conseguiu entender esse conceito,
entendeu a teoria da criação inteira, a teologia da criação inteira, que é a ideia de participação no ser. O que é participação no ser? O ser é o ato puro, é o ato. E cada tipo de ser recebe um pouquinho, cada coisa. A pedra tem um pouquinho de ato, a árvore tem um pouquinho de ato. Ela vai sendo limitada pela sua essência. Então, a pedra tem uma essência, ser imóvel, a menos que alguém empurre. Então, ela limitou o ato, limitou o ser. A árvore limita menos, o animal limita menos, e o homem limita menos. Quanto menos você limita o ser, mais potência ativa você tem, mais ato você tem. Alguém entende o que eu estou falando ainda, né? Então, tem que ter alguma coisa que seja o critério de perfeição. Exemplo básico, o fogo, que nem usei da última vez. Lembra do fogo? Está o fogo tranquilão na dele lá, quente, aquecendo tudo. Ele tem o calor todo dentro dele. E o calor todo dentro dele fica em parte em cada coisa quente que está ao redor. Aqui nós temos um ar-condicionado, o frio não é um bom exemplo. Mas se nós estivéssemos num local bem frio, e aquele fosse um aquecedor, seria melhor. Porque seria alguma coisa quente lá no fundo, todos nós aqui iríamos congelar se não tivesse o aquecedor. Lá você tem o fogo, lá atrás, e ele iria estar aquecendo a sala inteira. Tudo que estaria aqui estaria quente por causa dele. Ele tem o calor todo e todos nós participamos. Temos uma parte do seu calor. Porque o calor todo está dentro do fogo. O calor todo está dentro do fogo e as partes do calor estão ao nosso redor. Qual é o critério dessa participação? O calor. O calor é o critério. Aqui, quando nós falamos do bom e do mal, o critério é o ato de ser. O critério é o ato de ser, ter mais potência ativa. Então vamos lá. Imaginando o caso do fogo. Deus, analogamente, é como um fogo que tem todo o ser. Por isso que um outro nome para Deus, sabe qual é? O próprio ser subsistente, a própria perfeição subsistente, que nem o fogo é com calor, é o calor subsistindo ali na sua frente. O fogo é o calor subsistindo, é o ato máximo no fogo, e todos os outros participam. E quanto mais perto você está do fogo, como é que você fica? Mais quente. Quanto mais próximo você está do ato de ser do ser de Deus, mais ato você tem, mais potencial ativo você tem. Vamos ver se acontece assim também com as coisas? Vamos lá. Eu tenho a pedra, é matéria, né? Tem um princípio que não material, que é a forma dela, mas ela é matéria. Mais afastada de Deus, que é espírito. Aí você tem a árvore, que é matéria, mas também tem um princípio que move-se por si mesmo. Tem um animal, que já se move pela sensorialidade. Tem o ser humano, que é intelectual, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo do espiritual, mais próximo de Deus. O que acontece? Mais ato tem. Que nem no fogo. Quanto mais próximo, mais quente fica. Quanto mais próximo da espiritualidade divina, do Deus que é o ser espiritual, mais ato aquela coisa tem. Isso quer dizer que a realidade é uma gradação de coisas. E a gradação precisa que o ponto mais elevado da gradação sustente toda a gradação. Do jeito que o fogo sustenta todo o calor em volta de uma sala aquecida por ele. O fogo da lareira sustenta o calor de toda a lareira, de toda a casa que é aquecida por ela. Se a realidade é uma gradação, como nós estamos percebendo, eu tenho que dizer, alguém tem por natureza o princípio de perfeição que nós temos por participação. Esse alguém é Deus, que é um ato puro. Esse alguém tem que ter ato puro.
Está claro o que eu queria dizer com isso? Por isso a analogia do fogo. Por isso a analogia de Deus como fogo é tão interessante. Porque ela é uma imagem do real. O fogo e as coisas quentes. Deus e as realidades. O próprio ser subsistente e os seres por participação. A imagem do fogo que aquece um ambiente, ou mais bonito do sol que aquece todo o planeta Terra, é a imagem da realidade inteira. Porque essa é a realidade inteira. É Deus, ser subsistente, que sustenta a realidade que está conosco. Que é o que faz com que nós não sejamos o Mickey, nem o Pato Donald. Aquela voz é engraçada. Alguém entendeu o que eu estou falando? A gente acha que sim. Eu espero que sim. Agora, dentro de cada ser humano também tem gradação. Tem potência para a gente entender. Tem potência, graças a Deus. Espero que nesse momento já ativa. Espero que nesse momento já a potência ativa, entendeu? Dentro de cada ser humano também tem gradação. Sim, mas essa gradação já não é mais no ato de ser, já é uma gradação de um outro critério. Lembra, as gradações, elas estão baseadas num critério. E o critério que eu estou usando é a gradação do ato de ser. E essa gradação do ato de ser é o tipo da gradação metafísica, que exige um sumo grau, um princípio primeiro, que seja a causa de todos os outros. Seja a causa dos outros. E essa causa é aquilo que a gente chama de causa vertical, não é a causa horizontal. A causa horizontal é quando eu empurro alguém. É quando eu, faço um movimento, tem um nome mais técnico, é causalidade predicamental. Que é quando você causa um movimento, você movimenta as coisas assim, por exemplo. Agora tem outra causalidade, que é a causalidade que você dá ao ser alguma coisa, como um artista, que tem na imaginação aquilo que ele pensa, mas na hora em que ele fala, ele tira algo da imaginação e põe na realidade. Não é a causalidade de você movimentar uma coisa, de você fazer uma coisa crescer ou diminuir. É a causalidade com que você torna alguma coisa real. Você tira alguma coisa da imaginação e faz com que ela participe da realidade, que ela entre no mar das coisas reais. A Mona Lisa um dia foi uma imaginação do Da Vinci, e agora ela convive conosco na realidade. É claro que não é como Deus, que criou a partir do nada. Da Vinci tinha uma figura, mas a Mona Lisa um dia foi imaginação na cabeça do Da Vinci, e ele a pôs na realidade para nós. E o que nós estamos falando é que tem Deus, que é o sumo bem, que tem a perfeição total, a potência ativa completa, que é o quê? O poder de criar tudo a partir do nada. Lembra, todo ser humano, poder de pensar, a potência ativa de fazer coisa. Eu tenho Deus, a potência ativa de criar tudo do nada. Potência ativa de Deus, não potência passiva. Deus não fica mudando de potência passiva, mas potência ativa, máxima, total, porque ele é o ato puro, o sumo bem. Ele tem a máxima potência ativa, e como tem a máxima potência ativa, ele causa as potências ativas de todo mundo, que é tornar as coisas existindo. Deu para entender? Então é isso. Por isso que a gente fala que Deus é o sumo bem. O Santo Tomás fala também nessa escala, depois do homem, nessa hierarquia, sempre aí. Exatamente. Depois do homem é o anjo, que tem pleno domínio sobre a matéria e é um ser puramente espiritual. Ele domina toda a matéria e não é dominado pela matéria. No nosso caso, a matéria ainda... a matéria, obviamente, como componente nosso, nós estamos sujeitos às contingências materiais, né? Alguém me empurra, eu caio.
O anjo, ele domina a matéria sem ser dominado por ela. Então, o anjo pode tranquilamente movimentar isso daqui, sem que ele mesmo seja movimentado. Isso seria uma aula para falar de anjo, mas quando você lembrou do anjo, eu vou falar assim mesmo. Eu já estou animado. Então, olha só. Sabe como é que anjo faz movimentar as coisas? Nunca para pensar. É cabeça. Mas olha que coisa que eu acho muito bonito que fala do movimento angélico. O modo como o anjo levanta as coisas, como o anjo faz as coisas, né? Nós falamos em leis físicas, né? Assim, tipo gravidade. Nós falamos sobre essas coisas, né? Só que, se você parar para ver, as leis físicas, elas têm um princípio, elas são, a concepção de lei física que nós temos, elas são todas inconscientes. A lei da gravidade, ela é inconsciente. Você não pergunta, gravidade, deixa eu voar com a caneta, ela não vai te responder. Ela é inconsciente. Então eu tenho leis físicas, são leis que agem sobre a matéria, dominam a matéria, fazem o que querem com a matéria, porque é com essas leis físicas que você faz o projeto, a ponto de que aquela matéria ali, que um dia, sei lá, foi petróleo, cheio de coisa de plástico ali, agora se fosse um ar-condicionado. Então o que você fez? Você manipulou a matéria, né, com leis físicas, obviamente, movimentando a matéria para que ele chegasse àquela forma ali. O anjo, usando uma analogia bem porca, mas eu acho útil, ele é como uma lei física consciente. Então como é que o anjo age? Se o anjo, como é que ele fosse movimentar essa caneta? É como se ele gerasse uma lei física especificamente para atuar nessa caneta. Não por gravidade, não por gravitação universal, não por eletromagnetismo, força forte, força fraca. A lei física que faria o movimento dessa caneta é ele. Deu para entender a imagem? É como se a lei física é ele mesmo. Entende? Então, ele é como se fosse, analogamente, quem gosta de teoria de campo talvez ache legal. Imagina um campo, e aí naquele campo ele gera um vórtex para fazer esse movimento. Analogamente, o anjo, quando ele vai movimentar alguma coisa, quando ele vai possuir alguém, um demônio, no caso que anjo não possui as pessoas, até tem, mas em geral quem possui é demônio. O que ele está fazendo ali? Ele está dizendo que neste espaço, a lei física que vai reger esse movimento sou eu. É a vontade dele. A lei física é a minha vontade. É assim que o anjo movimenta as coisas. Ele subverte a lei física para que a vontade e a inteligência dele se tornem a lei que rege aquele objeto. Padre, mas e quando ele vem como mensageiro de Deus, é Deus que dá esse poder a ele? Não, ele tem esse poder por natureza. Quando ele vem como mensageiro de Deus, ele vem cumprindo o mandato divino. É Deus que chega para ele e fala, aparece deste jeito para aquela pessoa falando destas coisas. Aí ele vai como mensageiro divino. Mas é muito interessante, eu acho muito simpática essa noção de como o anjo move, como o anjo se move. Porque o movimento do angélico, o anjo não se move um passo depois do outro. O movimento angélico é como se for que o anjo vai se mover da ponta dessa mesa até aquela de lá. Ele não vai passar pelo meio. A diferença é que, no momento, aquela ponta fica debaixo da lei física chamada este anjo, e depois aquela ponta começa a ser atuada por aquela nova lei física. É como se, eu chamo de lei física, que é uma analogia minha, pessoal, metafísicos de plantão, não fiquem com raiva de mim. Mas só para entender, tá bom? É como se fosse o seguinte, ele não precisa passar pelo meio para poder estar aqui e chegar lá. É um acontecimento aqui gerado por uma lei física que é a vontade deste anjo, e a partir de outro momento ele começa a querer aquela ponta, e aquele ali fica debaixo da vontade dele, e aquela ali começa a estar debaixo, a lei física que rege ali é ele não passou pelo meio, a vontade dele saiu dali e foi para lá. Entendeu como que o anjo movimenta? É assim que movimenta. Só que, diferentemente de Deus, ele não pode fazer isso em todas as coisas reais, porque o anjo não é onipresente. E aí está uma distinção muito clara. O anjo sempre... Por que a gente pode falar que um anjo aqui ou ali? Porque é a ação dele localmente distribuída. A ação sobre toda a realidade, somente Deus pode fazer. Que é a sustentação do real como um todo.
Só Deus pode fazer. Não tem. Por isso que a ação angélica é sempre limitada. Embora ele possa ser uma espécie de lei física no ambiente específico que ele está, ele não o pode fazer em todo o real. É sempre limitado. Mas além do limite do espaço, deve ter algum outro limite de estilo, né? Não pode fazer qualquer coisa. Não pode fazer qualquer coisa, só pode fazer aquilo que é por permissão divina. Por quê? Porque o anjo também participa do ser. O anjo é sustentado pelo ser. Lembra do fogo? Continua sendo, também o demônio continua sendo sustentado no ser por Deus. Mesmo o demônio é sustentado no ser. Não há como. Lembra do fogo? A ação diabólica só pode acontecer por permissão divina. E a função da permissão divina para a ação diabólica é sempre aumentar a santidade daquele que passa por aquela provação, para fazer para aquele que existe a provação. Bem maior. É sempre assim, como eu falei no início. Os males são permitidos por Deus por causa de um bem maior. Mas o demônio, ele não é uma espécie de Deus mau, que tem todos os poderes, e aí Deus fica atrás dele, não é assim não. O livro de Jó é bem claro sobre isso. Assim. Então o demônio foi diante dos filhos de Deus pedir a Deus para poder tentar Jó. Por quê? Porque não é assim. Não é de qualquer jeito. As permissões divinas para que o demônio faça certas coisas é para a santificação de alguém, seguramente. Você bem explicado em Jó, né? É bem explicado em Jó, como eu falei, né? Quando Deus fala assim, chega. A partir de agora é como eu quero. E é como eu quero, acabou. Porque lembra, esses seres são sustentados no ser por Deus. Sustentado no ser quer dizer o quê? Qual é a imagem de sustentação no ser? Lembra do fogo e a sala quente. O fogo sustenta a temperatura quente naquela sala. Deus sustenta as coisas no ser. Na verdade, sustenta tudo. Tudo, exatamente, tudo. Sustenta tudo no ser. Mas por que o ser humano é o mais, na criação, a mais amada por Deus? Aí o problema é Deus não quis se fazer anjo, quis se fazer Deus, né? Quis se fazer homem, né? Porque ele quis. Tem resposta que não dá para especular mais. Deus poderia ter tido vontade de se preocupar apenas com os anjos e deixar os seres humanos para lá? Se ele quisesse, talvez poderia, mas ele quis se encarnar e quis salvar os seres humanos porque ele quis, por pura benevolência. Não tinha nenhuma necessidade de Deus querer encarnar-se como ser humano. Vou me encarnar, para encarnar tem que ser ser humano, porque anjo não tem carne. Mas não tinha nenhuma razão para ele poder decidir assumir a natureza humana e não angélica. Ele poderia ter deixado os seres humanos no pecado. Ó, como eu deixei a oportunidade de vocês pecaram, agora poderia, mas a misericórdia divina não quis assim. Talvez no angélico ele tenha também. No caso dos anjos, eles quando a gente for estudar conhecimento angélico, aí eu explico um pouco mais como acontece o conhecimento e decisão dos anjos. Existe na Suma Teológica uma verdadeira, entre aspas, metafísicos, não se estressem comigo, psicologia angélica, entendeu? Que é o estudo da volição, intelecção, movimento, linguagem dos anjos. Tudo isso é metafísico. Mas isso eu vou falar para vocês hoje não. No dia, na hora que for falar. Qual a primeira volição? Volição, que é vontade. Volição, intelecção, movimento, linguagem angélica. Tudo isso tem estudo metafísico sobre isso. São Tomás escreveu quando estava doente. É sério, porque ele ficou doente. Se isso não é uma história daquelas que a gente deveria ensinar por aí. Mas ele ficou doente e ele falou, preciso fazer alguma coisa para louvar a Deus. Assim, São Tomás fazer o quê? Vou escrever. Aí ele foi, enquanto estava doente, estava escrevendo, escreveu sobre as substâncias separadas, que é o quê? Angelologia. Escreveu um livro sobre angelologia. Vou descansar escrevendo angelologia. Estou doente, vou escrever um livro de angelologia. Escreveu. Os anjos falaram assim, tá bom, daqui a pouco eu vou começar a contar nossas histórias aqui em cima, melhor você ficar bom direito.
Ai, meu Deus, diga. Eu tenho curiosidade para saber de forma de algum momento desse estudo, se a gente vai elaborar melhor a questão do tempo e espaço. A questão do tempo e espaço é uma das questões sobre a criação. Mas na física de Aristóteles é mais ou menos fácil entender. Tanto espaço é potência do lugar, né? E o tempo é o número do movimento segundo antes e depois. São categorias aristotélicas. Simples assim. Sim, mas eles não tratam. não é tipo o tempo e espaço, certo? Depende do modo como. Os atos não. Então, submetidos a tempo e espaço, depende. Não no jeito como nós consideramos tempo. Mas se você considera tempo como número de movimento, se existe aumento de intelecção angélica, aí poderia pensar em certo grau de movimento, mas que não é medido pelo movimento do Sol. Eu falando isso por causa da questão do espaço, né? Agora, o movimento angélico, que você falou. Sim, não, eles não estão submissos à noção de espaço material, seguramente que não, mas tem limites na ação, não é imenso, não é onipresente, não existe ação angélica onipresente, por isso que é sempre limitado. Ou ele está aqui ou está no Japão. Um único anjo age aqui ou no Japão. Ele pode, a diferença pode ser infinitamente mínima, porque é uma intelecção angélica a diferença. Pode ser, ou até menos. É o tempo, seria o que a gente chamaria de intelecção, um tempo de uma intelecção angélica, mas ele não. A ação dele é sempre determinada, porque ele não é onipresente. Pode ser que tenha algum que possa atuar em duas, mais ou menos como a gente faz, né? Eu estou aqui e estou falando com alguém em algum canto por meio digital, que seja, por algum artifício, né? Mas o poder do anjo é sempre para realizar uma coisa de cada vez. Ele não tem a onipresença divina que opera todas as coisas ao mesmo tempo. É errado pensar que eles estão em outra dimensão? Depende do que se tem dimensão. Se entender dimensão no sentido como quinta dimensão, quarta dimensão espacial, não. Aí não seria bom, né? O ideal, assim, talvez, para uma imagem que eu uso para a realidade angélica, como eles não têm limite corporal, uma imagem que eu uso muito é a imagem dos campos. Quem gosta de teoria de campo entende, né? Quando você fala de um campo, fala de uma coisa que vai do infinito para o infinito, mas que a operação é localizada. Então, a interação é localizada. Então, uma imagem que eu costumo usar para falar dos anjos são as teorias de campo. Como o campo magnético, o campo de rádio. Isso, que você tem uma coisa que opera infinitamente, mas que localizadamente tem efeitos distintos. E dependendo de como sai da fonte, ela opera diferente quando interage com esta antena, com a outra e assim por diante. Então, a imagem que eu costumo usar para poder descrever um anjo é muito mais a imagem de um campo, que aí você consegue entender como que ele está vendo a Deus no céu e agindo na terra. Entende? A imagem que eu costumo usar é uma imagem própria da teoria de campos, né? Isso eu acho que não sei se fica claro. Muito bem. É uma imagem não é boa, porque o campo ele está espacialmente envolto em tudo quanto é campo. A ideia do campo, né, é algo infinito. Então seria impróprio. Mas é uma imagem boa, porque o infinito de um campo não é um infinito real, é sempre um infinito delimitado, né? Fisiquei demais. Fisiquei demais. Mas como eu sei que tem uma galera ou outra de ciências exatas aqui, eu acho que deu para entender a imagem, né? Muito bem. Quinta via é tomada do governo das coisas. Entenderam a quarta? Entenderam a quarta via? Eu fui. Beleza, bondade, hierarquia do ser, né? A hierarquia das coisas. A quinta via é tomada do governo das coisas. Governo das coisas, sim. Governo das coisas. E é basicamente dada pelos corpos físicos. Como eu falei, os corpos físicos parece que eles agem em vista de um fim. Mesmo os corpos físicos, eles tendem a alcançar o que é ótimo. Eu vou fisicar de novo agora para vocês, porque sempre tem um outro de física, ou de matemática, e depois eu falo direito, tá bom?
que nem gente. Você nota que as coisas, mesmo as coisas inanimadas na natureza, se comportam de maneira muito ordenada. O Sol está na distância adequada para conseguir manter vida na Terra. As plantas e os animais, eles estão alimentados, eles dependem de um material, que é a água, que é algo que é renovável, um sistema renovável. Tem um sistema renovável de água que serve para manter a vida no sistema. Então você encontra uma coisa que é imaterial, uma coisa que é inanimado, que não tem consciência, mas que opera segundo uma ordem que sustenta a vida das coisas. A vida, por exemplo, é um caso assim. Eu tenho um sistema, no caso da planta, ela não é inanimada, né? Mas ela é inconsciente. Existe um sistema inconsciente que está organizado para manter o próprio sistema funcionando. A vida é isso, é um sistema que tem muitas dimensões mecânicas, né? Mecânicas e químicas, bioquímicas. Eu tenho muitas coisas interagindo, molécula para cá, molécula para lá, célula para cá, não é isso? Várias interações químicas que juntas protegem o próprio sistema que as gerou. Olha que coisa interessante. Eu tenho um sistema que se protege por si mesmo. Isso é vida. Agora a pergunta é: como assim uma coisa inanimada, ou uma coisa inanimada, ou uma coisa inconsciente opera por um fim? Um computador é uma coisa inanimada e inconsciente que opera por um fim. Mas é claro que o fim dele é gerado por outro, que sou eu que projetei. Agora eu estou vendo que a natureza, eu tenho um sistema que se defende, que se protege, uma série de interações químicas que se protegem mutuamente por um fim, que o fim daquelas interações é proteger o próprio corpo subsistindo. Então eu tenho coisas operando por um fim. E como, da onde vem a finalidade das coisas que não têm intencionalidade? Da onde vem a finalidade dos seres que não têm intencionalidade? Porque eu tenho intencionalidade. Então, quando eu venho aqui e projeto uma finalidade do computador, intencionalidade é o ser humano, eu quero alguma coisa e projeto e faço. Mas eu tenho intencionalidade, eu tenho capacidade de querer uma coisa e colocar um atrás do outro para chegar à minha finalidade. Eu tenho intenção, tenho consciência, volição. Mas a célula não tem. Aquelas interações químicas dentro da árvore, elas não têm intencionalidade. Exatamente. Se existe ordem no mundo, de modo que as coisas se protejam para conservarem a sua existência, elas têm finalidade. Se tem finalidade, tem intencionalidade. Só que a intencionalidade não vem delas, porque elas não têm consciência. Então a intencionalidade dentro das coisas vem de outro. É a intencionalidade divina. Entendeu? E se é a intencionalidade divina, então Deus tem intencionalidade, tem inteligência, tem vontade. Se tem vontade, tem amor. Se tem amor, tem misericórdia. Entendeu? Agora, olha que coisa bonita. Olha como fica legal. Deu para entender a intencionalidade das coisas. Que a intencionalidade da conservação da vida e do ser das coisas, a origem dela é divina. É assim? Intencionalidade é vontade, volição. Quero tal coisa e coloco uma atrás da outra. Não é assim? A volição é o princípio do amor. Querer o bem para o outro é o princípio do amor. Está vendo? Então a próxima fruta doce que você comer, deu para entender? Muito bem. A próxima fruta doce que você comer, você vai lembrar que a sua tem uma língua que consegue receber e que tem uma coisa doce, que foi gerada com intencionalidade. E com intencionalidade só que uma intencionalidade que queria trazer um bem,
para você, uma coisa prazerosa para você. Intencionalidade com vista do bem do outro é chamado de amor. A fruta doce é ato de amor de Deus para você. Tá bom? Deu para entender? Por que é importante da metafísica? Então é isso. Esse princípio da intencionalidade das coisas inanimadas, isso daí é Deus. Tá bom? 5 coisas. Movimento. Precisa de um motor. Você vai revoltando? Deus. Agora, não, movimento não precisa apenas de motor, precisa também de causas eficientes que estão em volta. E aí, quando é que eu chego? Em Deus. Mas as causas eficientes, elas geram necessidades entre as coisas. Então, eu preciso também, para isso, de Deus. Agora, além disso, as coisas necessárias, as coisas que existem, elas têm uma hierarquia. Elas têm mais potência ativa ou menos potência ativa. Quanto mais potência ativa, maior é o poder de causalidade que elas têm, ou menor é o poder de causalidade que elas têm. E a potência ativa tem uma hierarquia. E o sumo bem que sustenta todas as potências ativas, Deus. E por fim, aquelas coisas no mundo que elas existem por uma finalidade, elas não têm intencionalidade. A árvore, a macieira, não tinha intencionalidade de criar uma fruta doce que fosse agradável e ainda fizesse bem para a saúde. Ela não tinha essa intencionalidade, mas isso existe e é agradável e é bom para a saúde e te ajuda. E da onde vem essa intencionalidade? De Deus. Tá claro? 5 vias. Para que essas 5 vias? Porque agora a gente vai depois começar a falar dos atributos divinos. Porque a demonstração metafísica dos atributos divinos procedem dos argumentos das 5 vias. Cada uma das 5 vias apontam para atributos divinos. Como eu falei agora, da 5ª via nasce: se a intencionalidade do mundo vem de Deus, então ele tem inteligência, tem vontade. E se tem vontade, tem amor, tem misericórdia, tem justiça, que são os atos vinculados à vontade. Só da 5ª via eu acabei de apresentar 5 atributos divinos. Só que esse atributo divino, por exemplo, do amor, eu vinculei a uma realidade concreta, que é a fruta doce que você come. Deu para entender o que as 5 vias fazem? Elas começam a mostrar como que a natureza é um local de encontro com Deus e não uma máquina acéfala criada para gerar dinheiro. Essa é a diferença das 5 vias. É para isso que elas existem. A natureza ganha outra cara. Porém, o tempo... A próxima questão é a questão 3, perdão. Vamos falar sobre a simplicidade de Deus. Tem umas coisas muito divertidas sobre a Eucaristia nessa parte. Então, por favor, não faltem, não fujam. É difícil? Mas vale a pena, tá bom? Então, vamos acabar aqui agora que eu estou atrasado. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, por vossos inúmeros benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.